capítulo 2, versículo 9, que é o tema da o tema da campanha e também aquilo que o Espírito Santo de Deus colocou na vida do apóstolo, que este é o ano, né? Este é o ano da porção dobrada sobre as nossas vidas. Eu não sei se eu seguro a folha ou se eu desligo o ventilador. Passo calor ou coordeno aqui o ventilador? Deixa assim, pode deixar. Vamos lá? Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor diz assim, versículo 9. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Pode fechar a sua Bíblia e pode se assentar, e depois nós vamos ler um outro texto. Primeiramente eu queria só recapitular, né, um pouquinho antes daquilo que nós estamos lendo aqui. Estamos lendo aqui no versículo 9. Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Vai ficar quente para o senhor, né, apóstolo? Só abaixar um pouquinho. Este ano ainda nós vamos pôr um ar-condicionado aqui, em nome de Jesus. Eu creio. Só para que nós possamos recapitular, né, dessa palavra que nós estamos pregando ela aí todos os dias. E eu creio que todos nós estamos, todos os pastores estão aqui pregando. Capítulo 9 está falando já que Elias pergunta para Eliseu o que ele quer, depois que eles atravessaram o Jordão. Mas antes de chegar no Jordão, antes de atravessar o Jordão, a primeira coisa que nós temos que lembrar é sobre a vida de Eliseu. Nós temos que lembrar o que aconteceu com Eliseu, quem era Eliseu. E se nós formos lá em 1 Reis, primeiro livro de Reis, se eu não me engano, capítulo 19, desculpa, 19 não, é 19, que fala da chamada de Eliseu, capítulo 19, versículo 19, que fala que Elias saiu ao encontro de Eliseu. Por que ele saiu ao encontro de Eliseu? Porque na verdade, Eliseu tinha um chamado, e o Senhor pediu para que Elias fosse ao encontro de Eliseu, e ali diz no versículo 15, que o Senhor pediu para que Elias ungisse Eliseu. E este homem ouviu o chamado dele. Elias foi ao encontro de Eliseu e fez aquilo que era a vontade do Senhor sobre a vida. Elias ouviu a vontade do Senhor e foi fazer aquilo que era a vontade do Senhor sobre a vida de Eliseu. E a palavra diz, aqui no versículo 19, que é onde eu pedi para que vocês fossem, que ele estava arando, fazendo o trabalho dele do dia a dia, conduzindo lá o seu trabalho, fazendo aquilo que era o que ele tinha que fazer, o que ele fazia todos os dias. E quando Elias saiu ao encontro e foi ao encontro de Eliseu, ele percebeu que existia algo novo, algo diferente, algo que iria acontecer na vida dele. E Eliseu, naquele mesmo instante, no versículo 20, diz que ele deixou tudo o que ele tinha. Deixou os bois e foi atrás, acompanhar Elias. Porque ele sabia que existia um chamado sobre a vida dele. E ele foi, pediu para que ele fosse até a casa dele, fosse ao encontro dos pais, se despedisse do seu pai e da sua mãe, e caminhasse com Elias. No versículo 21 diz assim, que Eliseu antes ainda
de caminhar, de ir com Elias, ele pegou tudo que ele tinha, pegou toda a sua parelha de bois e matou. Ele simplesmente ali, o que eu entendo e o que nós temos que entender, é que quando ele fez isso, e a palavra continua dizendo que ele queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se auxiliar. Ele se desligou, se desvinculou de tudo que ele tinha, para viver aquilo que o Senhor tinha para ele, aquilo que era a vontade do Senhor. E quando nós estamos lá, no capítulo 2, do versículo 1, nós vemos uma passagem do versículo 1 até o versículo 6, aonde Eliseu, já na sua caminhada com Elias, ele começa a ser tratado pelo Senhor, né? Quando Elias vai para Gilgal, e o apóstolo fez uma pregação fantástica esses dias, explicando cada uma das cidades, o que significava, né? Que Gilgal era o momento onde era para ser tirado da vergonha, né? E o apóstolo foi falando explicando todas as cidades, mas o que eu quero que você entenda é que assim, do versículo 2, o 4 e o 6, aonde fala que ele saiu de Gilgal, foi para Betel, e Eliseu sempre acompanhando. No capítulo 4, ele acompanha Elias até Jericó, e no capítulo 4, no versículo 4, e no versículo 6, ele acompanha Elias até o Jordão. Então, o que eu quero que você entenda, antes de nós entrarmos na palavra, é que nós precisamos entender, primeiramente, que nós temos uma chamada do Senhor. E nós temos que guardar essa chamada em nós. Que nós temos que viver essa chamada. Se nós estamos aqui todos os dias, se nós estamos aqui nesta campanha, eu creio que você não está aqui à toa. Eu creio que você está aqui porque você tem uma chamada do Senhor. E você precisa acreditar nisso e entender isso. E quando você entender isso, talvez virão momentos aonde você passará por vários momentos. E aí será o momento onde o Senhor estará provando o nosso caráter, estará provando a nossa obediência, para ver se realmente nós estamos buscando ao Senhor pelo que Ele é, ou se nós estamos somente buscando ao Senhor pelo que Ele faz. E aí nós precisamos entender que nós temos que buscar sim ao Senhor todos os dias, mas não pelo que Ele faz, e sim pelo que Ele é. Amém? Nós temos que entender que quando nós buscarmos o Senhor verdadeiramente, quando nós tivermos a convicção de que queremos somente a presença do Senhor nas nossas vidas, todas aquelas coisas que você tem no desejo no seu coração, todas as coisas que você tem o desejo dentro de você, que aconteça, saiba que o Senhor, Ele quer fazer algo melhor, que o Senhor, Ele quer te entregar algo maior, que o Senhor, Ele quer fazer algo muito melhor nas nossas vidas, porque nós somos limitados, nós somos homens e mulheres limitadas, nós somos vidas que aos nossos olhos nós podemos enxergar algumas coisas, mas quando nós estamos não olhando pelos nossos olhos, mas nós estamos acreditando, crendo naquilo que não podemos ver, e isso que é crer, né? Porque é fácil você falar que acredita naquilo que você está vendo, mas o difícil é você acreditar naquilo que você não está vendo. E isto sim é fé, é acreditar que o Senhor pode mudar a nossa história. Então a vida de Eliseu, aqui, depois dele caminhar, depois do Senhor testar o caráter, na obediência, na fidelidade,
ele continuou caminhando com Elias. E sempre ali, todos os lugares que ele passava, sempre os homens iam dizendo para ele, né, comunicando, falando para ele: Eliseu, você sabe que o seu, como diz aqui, o seu, versículo 6, que me enviou no do Jordão, tá? Seu Senhor, obrigado bispo, que o seu Senhor vai levar para os céus o seu mestre, vai levar o seu Senhor. E este homem, mesmo ele ouvindo aquilo, ele não deixou de acreditar, ele tinha uma convicção que algo, mesmo sabendo de que tudo isso ia acontecer, já que os homens estavam dizendo isso para ele, ele tinha a certeza que haveria algo diferente. Existiria algo novo, algo diferente acontecer na vida dele. E eu disse isso na pregação da semana passada, no domingo pela manhã, que nós, filhos do Senhor, temos sim uma unção, nós temos sim, quando nós buscamos a presença do Espírito Santo, nós temos sim uma unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Mas quando, assim como aconteceu na vida de Eliseu, quando Elias disse para ele, né, quando Eliseu pediu a porção dobrada, eu disse aqui na semana passada que a porção dobrada significava que nós, como servos de Deus, estaríamos também recebendo esta porção dobrada, e nós não teríamos só a presença do Espírito Santo, mas nós teríamos, não só a presença, mas nós seríamos cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é viver o sobrenatural do Senhor. Não é mais somente viver daquilo que é natural, e sim começarmos a viver do sobrenatural. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá agora, no Evangelho de Lucas, capítulo 19 também. Eu gostaria que você ficasse de pé para que nós lêssemos somente esse texto, é rápido. A palavra do Senhor diz aqui em Lucas capítulo 19, versículo 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Versículo 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Pode se assentar. Quando eu comecei a ler e comecei a falar e pedir para que o Senhor desse-nos uma palavra hoje, para este dia, e quando eu estava lendo esse texto, eu falei: Senhor, esse texto eu creio que vai nos trazer um ensinamento novo. Apesar de ser um texto muito conhecido, apesar de ser um texto que muitos pregadores já pregaram aqui, eu creio que
E nós sabemos que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Ela se renova a cada momento. E eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele quer nos ensinar algo diferente. Jesus, Ele estava numa caminhada, indo a Jericó. E quando Jesus começou a sua caminhada a Jericó, a primeira coisa que aconteceu, uma das primeiras coisas que aconteceram, foi quando Jesus se aproximou de Jericó, um pouquinho antes do texto que nós lemos, um homem cego, começou a ouvir todo um barulho, todo um alvoroço, começou a ouvir algumas coisas, e a palavra diz ali que este homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. E quando ele ouviu já uma multidão passando por ali, ele perguntou o que estava acontecendo. Porque este homem cego, ali pedindo esmola, eu acredito que ele, todas as vezes, ele estava ali naquele lugar. Ele já estava ali, já era um lugar marcado. Já era um lugar ali onde ele já se estava ali acostumado a estar todas as vezes. E ele viu que algo diferente naquele dia estava acontecendo. Algo novo de diferente naquele momento estava acontecendo. E ele disse, o que está acontecendo? Ele perguntou, o que está acontecendo? E disseram-lhe a ele, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo ali começou a incomodar aqueles homens. Talvez as pessoas começaram a dizer, fica quieto. E aqui diz na palavra, no versículo 39, que repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele continuava gritando, convicto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Aquela multidão, sem entender, pegou aquele homem e levou até o encontro de Jesus. E a palavra do Senhor nos ensina, nos diz, que Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? O que quer que eu faça? Jesus perguntou para o cego. E a resposta dele foi, Senhor, eu quero ver. E neste momento, quando este homem mostrou, através daquela pergunta, através daquela resposta, quando ele disse que queria enxergar, através da atitude dele, e através da fé dele, que ele estava tendo naquele momento, o Senhor disse a ele, recupere a sua visão, a sua fé o curou. E aquele homem foi curado. E aí quando nós entramos no versículo, no capítulo 19 que nós lemos, aonde fala de Zaqueu, o versículo 1 já começa dizendo assim, Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, ali, havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia, por causa da multidão. Então, quando Jesus já estava ali em Jericó, já existia uma multidão, diga multidão. Já existia uma multidão em volta de Jesus. Já existia muita gente. E eu creio que ali eram milhares de homens e mulheres e famílias cercando Jesus. Imagine nós, num lugar com 5.000 pessoas, procurando somente uma pessoa. Procurando somente um homem. E o que me deixou ainda falando deste momento de multidão, que nós, quando estamos no meio de uma multidão, procurando uma pessoa que nós conhecemos a fisionomia, quando nós conhecemos a pessoa, é uma coisa. Agora imagina você no meio de uma multidão, querer conhecer uma pessoa, querer conhecer alguém
que você nem nunca viu. Não sabe se ela é loira, não sabe se ela é morena, não sabe se tem o cabelo comprido, não sabe se tem o cabelo curto. Então ele nem sabia, Zaqueu nem sabia como era Jesus. Mas Zaqueu diz aqui que quando a palavra do Senhor diz aqui no 36, que quando a multidão passando, ele perguntou, no versículo 3, que ele queria ver quem era Jesus, mesmo não conhecendo. Mas ele tinha uma estatura pequena, ele era pequeno. Diga, pequeno. E não conseguia chegar próximo por causa da multidão. O que eu quero te dizer é que esta multidão que estava impedindo Zaqueu de enxergar e de conhecer quem era Jesus, porque Zaqueu, ele começou a sentir através de tudo aquilo que estava ouvindo, todo aquele povo, imagine, todo aquele povo seguindo Jesus, todo aquele povo indo ao encontro de Jesus, querendo andar lado a lado com Jesus, e Zaqueu, curiosamente, disse, quem é este homem? Quem é este homem que está vindo, que está passando aí, e que todas as pessoas estão seguindo? E aí eu posso já entender que aqueles homens já talvez poderiam dizer assim, é um pregador que chegou aqui agora em Jericó e que por onde ele está passando, ele está curando, ele está restaurando, ele está mudando, ele está transformando a vida das pessoas. E conforme Jesus ia curando, restaurando, a multidão ia aumentando. Então eu acredito que ainda era muito mais homens, incontáveis, a quantidade que estava ali seguindo Jesus. Mas isso foi aumentando, foi entrando no coração de Zaqueu uma vontade enorme de conhecer Jesus. E a palavra diz aqui no versículo 1 que Zaqueu era um homem muito rico, chefe dos publicanos. Era um homem que tinha de tudo, e era chefe, ele comandava. Mas o que eu quero que você entenda é que quando você vai buscar a presença de Jesus, quando você quer alcançar a presença de Jesus, quando você quer estar na presença de Jesus, não adianta você ser rico. Quando você quer chegar, quando você começa a sentir o desejo de estar na presença de Jesus, quando você começa a sentir a sede de estar buscando Jesus, não é a sua riqueza que vai fazer você chegar até Jesus. Não é a sua situação financeira. Não é a sua situação de líder. Não é porque você é proprietário de uma empresa, ou porque você é dono de uma empresa, não é porque você é chefe de uma grande quantidade de homens, que você vai alcançar Jesus. Não é isso que vai fazer com que você alcance. Zaqueu foi sentindo cada vez mais, foi colocando no seu coração que ele tinha o desejo e a vontade de conhecer Jesus cada vez mais. E eu começo te dizendo aqui que eu creio que eu e você, nós já conhecemos Jesus. Eu creio que eu e você, nós sabemos, nós queremos cada vez mais estar perto de Jesus. E quando nós falamos que nós conhecemos Jesus, nós temos que entender quem é esse Jesus que nós conhecemos. Para esse Jesus que nós buscamos todos os dias, esse Deus, esse Jesus Jesus Cristo que nós queremos cada vez mais, temos sede de estar perto dele. Este Jesus é aquilo que está escrito aqui,
Este Jesus é o Pai da eternidade. Este Jesus é o príncipe da paz. Este Jesus é maravilhoso. Este Jesus é o conselheiro. Esse Jesus é o Deus forte. Esse Jesus é que quando você está caído, Ele te levanta. Esse Jesus é aquele que quando você está triste, Ele te anima, Ele te coloca alegria. É este Jesus que você conhece, é esse Jesus que eu conheço, e é esse Jesus que Zaqueu estava sentindo o desejo de conhecer. É esse Jesus que Zaqueu estava cada vez mais com sede de saber quem era. Mas a palavra diz que Zaqueu era um publicano. E Zaqueu, por se tornar um publicano, ele negou a fé dele. Ele negou a fé. Mas depois que ele se tornou um publicano, que ele começou a ver, e esse publicano, ele trabalhava para Roma, era isso? Né? Ele trabalhava para Roma. Ele era um homem que recebia, né, o dinheiro, para isso ele, não entendi. Ele recebia os impostos, né? E esse homem, ele ficou com o coração, antes dele começar a sentir esse desejo de conhecer Jesus, esse homem era um homem voltado somente para o dinheiro. O amor dele estava no dinheiro. A alegria dele estava no dinheiro. E o que eu quero te dizer nesta noite, a primeira lição que nós temos que entender nesta noite, a primeira coisa que nós temos que entender nesta noite, é que nós temos que nos desprender cada vez mais das coisas terrenas, para vivermos aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nós temos que nos desprender cada vez mais das coisas terrenas que são muito pequenas, que se desfazem, para viver o sobrenatural do Senhor, para viver aquilo que é promessa do Senhor na minha vida e na sua vida. Mas Zaqueu, mesmo ele sentindo todo este desejo, ele tinha algumas dificuldades. E eu quero dizer para mim, para você, para todos que estão aqui, que nós também temos dificuldades, que nós também passamos por dificuldades ao buscar o Senhor Jesus. Todas as vezes nós teremos dificuldades, sempre virão dificuldades para buscar a presença do Senhor. Eu disse aqui na semana passada que para servir a Deus, para buscar o Senhor, ninguém disse para nós que seria fácil. Ninguém disse para mim que quando eu me tornasse um cristão, que quando eu aceitasse Jesus como meu Salvador, as coisas seriam fáceis. Pelo contrário, eu disse aqui na semana passada que independente da situação, sempre, independente da sua vontade, maior ou menor, de buscar e de alcançar o Senhor Jesus, sempre haverá tempestade, sempre haverá dificuldade. E Zaqueu tinha algumas dificuldades. A primeira dificuldade que eu posso imaginar que ele percebeu, que ele sentia, a primeira dificuldade é como que ele ia saber quem era Jesus se nunca ele tinha visto Jesus. Uma multidão em volta de um homem, e aí Zaqueu querendo saber quem era Jesus. Esta foi a primeira dificuldade. A multidão significava para Zaqueu a dificuldade. A segunda dificuldade que eu posso imaginar que Zaqueu estava sentindo era o tamanho dele. Zaqueu era muito pequeno, diz aqui no início que Zaqueu era um homem pequeno.
Mas sabe o que eu quero te dizer? Sabe o que eu quero que você entenda? Que ao mesmo tempo na palavra de Deus que diz aqui que Zaqueu era um homem rico, que era um líder de muitos homens, nos versículos à frente diz que Zaqueu era um homem pequeno. E sabe o que eu quero que você entenda com isso nesta noite? É que todas as vezes que você estiver na presença do Senhor Jesus, você se torna pequeno. Todas as vezes que você busca a presença do Senhor Jesus, você é um ser pequeno. Talvez lá no seu trabalho você seja um homem grande. Talvez na sua cidade você seja um homem e uma mulher grande. Mas todas as vezes que você se colocar na presença de Jesus, você será pequeno. E sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? Lembre de ser pequeno na minha presença. Lembre de ser pequeno na minha presença. Lembre de ser pequeno na hora que você acorda. Em vez de você sair já querer fazer as tuas coisas, em vez de você sair correndo, lembre que você é pequeno, se prostre diante do Senhor e diga: Senhor, eu sou pequenino e eu vim aqui porque eu sou dependente do Senhor. Eu vim aqui porque eu não sei, Senhor, viver sem ser dependente de Ti. Eu sou pequenino na presença do Senhor. Será que você pode dizer isso? Eu quero ser pequeno na presença do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo como dificuldade na vida deste homem, na vida de Zaqueu, uma outra dificuldade para que ele pudesse alcançar ali Jesus, é o orgulho. Foi o orgulho por um momento. Porque a palavra do Senhor diz aqui que aquele homem, no versículo 3 ainda, pequena estatura, não conseguia ver por causa da multidão. O 4 diz assim: assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Este homem, sendo pequenino, talvez ele poderia ser pequeno, mas se tinha uma coisa que ele já tinha, era inteligência e sabedoria. Porque nesta caminhada por onde Jesus ia passar, existia uma figueira, existia uma árvore. E o que nós podemos entender é que esta árvore, ela estava num local de fácil acesso. Ela estava num local público. Sabe o que eu quero te dizer? Que talvez a figueira que hoje você tem, talvez a figueira hoje que você tenha que subir, assim como fez Zaqueu, que a figueira que você tem que buscar, talvez seja a tua igreja. Talvez a figueira que você hoje tem que buscar, talvez o local que você tem que buscar, é onde você sabe que está a presença do Senhor Jesus. E eu creio que este lugar que você está hoje é o local aonde se faz sim a presença do Senhor Jesus. Aqui hoje sim eu posso sentir a presença do Espírito Santo de Deus e a presença de Jesus. E aquele homem, mesmo sendo pequenino, aquele homem sabia, ele criou uma estratégia para que ele pudesse ver Jesus. Mas até um determinado momento, o orgulho o impedia de fazer isso. A dificuldade não era subir na figueira. A dificuldade daquele homem era dizer assim: o que as pessoas vão dizer de mim? O que as pessoas vão falar de mim se me ver subindo nessa figueira para ver Jesus? O orgulho estava impedindo aquele homem de conhecer Jesus. E eu quero te dizer nesta noite, independente da situação, da circunstância, não deixe que o orgulho te afaste do Senhor Jesus.
Não deixe que o orgulho te tire da presença de Jesus. Sabe por quê? O orgulho muitas vezes nos afasta de Jesus através do nosso ministério. O orgulho nos tira às vezes da presença de Jesus, porque nós somos da Viva em Cristo e nós queremos às vezes achar que Deus está na nossa igreja e não está em outro lugar. Para com isso. Não tenha este orgulho, porque este orgulho não vai te trazer para perto do Senhor. Este orgulho só vai te levar para a distância do Senhor. Vai te levar à distância do Senhor. Mas Zaqueu, por algum momento, ele sentiu orgulho. Eu fico imaginando aquele homem, chefe de muitos homens. Talvez ele pensasse assim: imagine alguém passar aqui e me ver em cima de uma árvore para ver este homem pregador, que ele nem sabia quem era, que ele só tinha ouvido falar. E o que eu quero te dizer nesta noite é que talvez você não, que já está aqui, mas talvez alguém da sua família ainda não foi alcançado, ainda não conheceu Jesus, ainda não está na presença do Senhor Jesus, porque o orgulho tem falado mais alto. Muitas pessoas hoje que saíram até deste ministério não estão em nenhum lugar, mas o orgulho não deixa essa pessoa voltar. E esta pessoa vai ter que entender que o que ela precisa fazer não é se preocupar com o homem, não é se preocupar com o pastor, não é se preocupar com os membros que estão nesta igreja, mas ela tem que se preocupar que aqui existe um Jesus e que quer estar ao encontro, quer ir ao encontro dela. Não deixe o orgulho te afastar da presença de Deus. Não deixe o orgulho fazer assim como estava fazendo com Zaqueu. Versículo 5 diz assim, no 4 ainda, diz assim, que correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-la. Quando disse correu adiante, eu quero que você entenda que Zaqueu, ele se antecipou àquele povo. Ele se antecipou a muitas pessoas. Ele começou a se preparar. Ele começou a arrumar uma forma de alcançar Jesus. E será que nós estamos nos preparando? Será que nós estamos nos antecipando? Será que nós estamos falando de Jesus na nossa casa? Isso é sim se antecipar. Se antecipar é não esperar que chegue a vontade do teu irmão, da tua irmã, do teu pai, da tua mãe, de buscar aqui, de vir para a igreja, de ir para a igreja buscar Jesus, mas que você tome a atitude de ir lá e falar quem é Jesus. Porque viver Jesus não é viver Jesus somente dentro da igreja. Estar com Jesus não é estar com Jesus somente dentro da igreja. E se tem uma coisa que nós temos aprendido nesses últimos dias, e que nós cremos que nós vamos viver algo muito maravilhoso, porque é isso que Deus colocou no nosso coração, é que nós temos que ter ousadia para falar de Jesus lá fora, porque falar de Jesus aqui dentro é fácil, porque falar da palavra de Jesus, falar da palavra de Deus dentro da igreja é muito simples, mas e falar da palavra de Deus lá fora? Hoje estava tendo um treinamento aqui, né, com a Cibele, com os obreiros. E agora me veio isso na cabeça, que eles estavam fazendo para se desinibir, né, para poder falar em público, para poder desenvolvendo a vida ministerial deles também. E às vezes aqui dentro da igreja consegue até falar, mas quando chega em casa não consegue falar nem para o filho, não consegue falar de Jesus nem para o seu vizinho, nem para alguém do seu trabalho. E é isso que o Senhor nos chamou: ide, pregai o evangelho,
É isso que o Senhor tem falado para nós. E é por isso que eu creio que este ano será um ano diferente, não só no ministério, mas para você, membro do ministério. Eu creio que você, nestes dias, nesta virada de ano, nós estamos cada vez mais aprendendo o que é servir a Jesus primeiramente. É isso que Ele quer de nós. E Zaqueu, ele se antecipou, diz aqui no versículo 4. E olha uma outra coisa que interessante, quando diz aqui que adiante subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Zaqueu sabia que por ali Jesus ia passar. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que você também sabe aonde Jesus está passando e muitas vezes está teimando e não está indo ao encontro de Jesus. Muitas vezes você está caminhando, você sabe aonde Jesus está, e eu creio que Jesus está neste lugar, amém? Eu creio que Jesus está aqui do seu lado. Eu creio que o Senhor Jesus está aqui conosco nesta noite. Eu creio que o Senhor Jesus se faz presente neste lugar. Você não pode deixar de estar na casa do Senhor. Você não pode deixar de estar na casa do Senhor, porque aqui é o local onde Jesus está passando. Aqui é o local onde o Jesus está dizendo: eu vou passar aí. Glórias a Deus. Não deixe de estar, ou não deixe de estar perto, ou não deixe de alcançar o local aonde você sabe que Jesus está. Ah, mas Jesus está somente neste local? Não. Eu estou usando o exemplo ali do local, porque foi isso que Zaqueu sabia, que Jesus estaria passando por aquele local. Por isso que eu estou dizendo da igreja. Você sabe que Jesus está passando aqui. Mas também tem uma coisa que você deve saber, e que você tem que entender: que esse Deus, esse Jesus que está passando aqui, esse Jesus que está aqui, esse Jesus que está todos os dias aqui, é o Jesus que quer estar todos os dias dentro do seu coração. É esse Jesus que quer todos os dias que você reconheça Ele. É esse Jesus que todos os dias quer que você o busque Ele, que você busque Ele verdadeiramente. Eu não sei qual a situação que você está vivendo, mas talvez essa situação tenha te tirado a vontade de estar perto ou de estar junto de Jesus. Talvez a tristeza, talvez o desânimo, talvez a falta de um emprego, talvez a doença, talvez as discórdias dentro de casa, talvez um marido alcoólatra, talvez uma esposa alcoólatra, talvez algumas coisas estão tentando te tirar da presença. Mas o Senhor esta noite, Ele quer te dar estratégia. O Senhor esta noite, Ele quer te dar estratégia para que você saiba que Ele está passando aqui e Ele quer estar todo momento contigo. Talvez você já tenha algum momento soltado da mão de Jesus, mas Ele está te dizendo nesta noite: eu não desisti de você. Eu não desisti da sua vida. E este ano de 2014, você vai viver aquilo que eu tenho para a sua vida. Basta você buscar a minha presença. Basta você buscar verdadeiramente a presença do Senhor. Aleluia. E eu disse aqui
que Zaqueu não conhecia Jesus, que Zaqueu não sabia quem era Jesus, que ele nem imaginava como era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia que Zaqueu estaria naquele lugar. Jesus estava passando com aquela multidão, da mesma forma que no meio de uma multidão ele curou aquele cego. Chegou um determinado momento que Jesus estava passando próximo daquela figueira e parou e olhou para cima e viu quem? Zaqueu. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? É que talvez você, aos teus olhos, não saiba, ou não, se Jesus sentasse hoje aí do meu lado, do seu lado, você não saberia quem é Jesus. Se Jesus entrasse ali por esta porta agora e sentasse do seu lado, você não saberia quem é Jesus pela fisionomia dele, porque nós não conhecemos pela fisionomia. Mas Jesus não só conhecia Zaqueu, assim como também ele conhece eu e você. Jesus, quando olhou para cima e viu Zaqueu, eu posso imaginar Jesus aqui neste lugar, sentando do seu lado e dizendo: filho, eu te conheço. Talvez você pergunte: como assim? Nunca te vi, não sei quem você é, nunca te vi. E ele começa a falar: o seu nome é tal. Ele começa a te falar: você nasceu em tal cidade, você veio de tal lugar, você mora em tal lugar, seu pai é o João, sua mãe é a Maria, os seus irmãos é tal. Talvez ele comece a te dizer tantas coisas e você ficaria sem entender nada. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Você já é conhecido do Senhor. Jesus já te conhece. Jesus, desde lá do ventre, ele já te conhecia. Ele já sabia quem você era. Ele sabe o seu nome, seu sobrenome. Ele sabe o que você faz aqui dentro, ele sabe o que você faz lá fora. Ele sabe qual é o desejo do seu coração. Ele sabe quais são os seus sonhos. Ele sabe quais são as suas necessidades. Ele sabe quais são as suas fortalezas. Ele conhece as suas fraquezas. E em todas essas situações, ele quer estar do seu lado. Em todas essas situações, ele está olhando assim como ele olhou para Zaqueu e disse assim: Zaqueu, desça daí. Ele está dizendo para você nesta noite: ei, desça daí. Eu já te conheço. Eu sei quem você é. Ele te chama pelo nome. Ele te chama. Ele tem chamado você tantas vezes. Ele tem te chamado em tantos momentos. Glórias a Deus. E o que eu quero te dizer é que quando ele disse: Zaqueu, desça depressa, que eu quero ficar em tua casa, assim como diz aqui no versículo 5. Zaqueu desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Eu posso imaginar que Zaqueu, na cabeça dele, Zaqueu, ele não queria, em nenhum momento, ele pensava em tocar em Jesus. Ele não pensava em nenhum momento conversar com Jesus. Ele pensava somente em ver quem era Jesus. Ele pensava somente em saber, em ver quem era aquele homem. Por isso que eu te digo nesta noite, por isso que eu quero que você entenda,
enquanto você quer somente ver, somente conhecer, Jesus, Ele quer trabalhar na sua vida, Ele quer ter um contato direto contigo, Ele quer ter relacionamento contigo, Ele quer ter afinidade contigo, Ele quer que você seja realmente amigo dEle, Ele quer que realmente você fique junto dEle. Ele não quer só que você o veja de longe, Ele não quer só que você o imagine de longe, mas Ele quer que você viva e conheça quem é Ele. Mas como eu disse aqui, conhecer Jesus, se Ele entrasse aqui, nós não saberíamos quem é Jesus. Mas quando Jesus começa a falar no seu coração aí, quando Jesus começa a falar, filha minha, quando Jesus começa a falar, filho meu, eu estou aqui para cuidar de ti, eu estou aqui, eu estou vendo a sua situação, eu estou aqui. Quando você começa a orar, quando você começa a falar com Jesus, eu creio que você pode entender que ali sim é Jesus falando com você, que você não está falando sozinho, que você não está falando com o seu pastor, que você não está falando com alguém que você convive no seu dia a dia. Ouvir a voz de Jesus é diferente do que ouvir qualquer outra voz, porque Jesus é o melhor dos pregadores que tem. Eu não sou nada, mas Jesus é o melhor pregador. Eu posso imaginar aqueles homens seguindo Jesus, multidão seguindo Jesus, Zaqueu ali se encontrando, e quando Jesus começou a soltar a sua voz, quando Jesus começou a falar com eles já deveriam estar sentindo algo tremendo, porque só de ouvir, só de estar ali e de começar a ouvir a voz, as coisas já começavam a acontecer, as coisas já começavam a ser diferentes. O homem que estava triste, chorando, que estava angustiado, a tristeza ia embora, a angústia ia embora. O homem que talvez estivesse preocupado com tantas coisas, ao ouvir a voz de Jesus, começasse sim ali a viver um momento especial com Ele. E o que o Senhor quer de nós é que nós temos que saber ouvir a voz de Jesus. Nós temos que saber ouvir, nós temos que entender e compreender quando Jesus está falando conosco. Hoje, quando começou esse culto, desde o louvor até a hora que a Gabi estava orando, a presença, ou sentir a presença, mas através da oração, através do louvor, nós já podíamos começar ali, já podia parar tudo, porque ali nós já estávamos ouvindo a voz de Jesus, sabendo que Ele está aqui perto de nós. E foi assim com Zaqueu. Versículo 7 diz assim: que todo o povo viu e começou a se queixar, e começou a reclamar. Por que que Jesus estava tendo esse contato, estava tendo essa ligação ali com Zaqueu, sendo que existia tantos homens? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus sabe o desejo do seu coração. Se o desejo do seu coração é estar do lado, é ouvir a voz de Jesus, Ele sabe e vai estar do seu lado, e quer um contato contigo, e quer falar contigo. Aleluia. Talvez as pessoas, talvez vidas hoje, parentes nossos,
Quando nós falamos que nós estaríamos 12 dias dentro da igreja, que nós estaríamos 12 dias levantando um clamor, não só pela nossa vida, mas até pela vida dele, ele disse: "Cê é louco, 12 dias na igreja, 12 dias de culto, como que você aguenta?" Não é isso? Como que você aguenta? Sabe por que nós aguentamos? Porque nós sabemos que quando nós chegamos aqui, nós começamos a ouvir a voz de Jesus, nós começamos a sentir a presença de Jesus. E o que eu quero te dizer é que não existe nada melhor, do que estar na presença de Jesus. Não existe nada melhor. Eu tenho certeza que o meu sábado não seria melhor do que estar aqui hoje. Eu tenho certeza que o meu sábado não seria nem um pouquinho melhor se eu não estivesse aqui hoje. Hoje é o melhor dia, hoje é o melhor sábado, este é o melhor momento de estar ouvindo a voz de Jesus. Aleluia. E para encerrarmos, a palavra do Senhor diz no versículo 8 que Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: "Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais." Eu quero devolver 4 vezes mais. Eu até hoje, quando eu cheguei aqui, antes do culto, eu comecei a perguntar algumas coisas para o apóstolo, e o apóstolo começou a me ensinar. E se nós compararmos a vida de Zaqueu com a vida daquele jovem rico, quando Jesus perguntou para ele, quando ele perguntou para Jesus o que faltava para que ele entrasse no reino dos céus, para que ele entrasse no reino, na cabeça daquele jovem rico não faltava mais nada, porque ele era de berço lá desde pequenininho, ele conhecia a palavra, ele estava lá, não sei o que, mas no coração dele, o coração verdadeiro, ele não estava realmente com o coração voltado para Jesus. Ele estava com o seu coração preso no dinheiro, na riqueza. E quando Jesus disse para ele: "Venda tudo", ele ficou triste e foi embora. E olha a diferença de Zaqueu, né? Se você tem um tempinho para conversar com o seu apóstolo, pode conversar, porque ele conhece muito, ensina a gente muito. E olha que comparação, eu nem pensava em falar sobre isso. Zaqueu, ele não precisou que Jesus pedisse alguma coisa para ele. Zaqueu, ele mesmo tomou atitude aqui no versículo 8, e ele mesmo diz: "Estou dando a metade dos meus bens aos pobres." Sabe o que nós temos que entender com esta comparação? É que Zaqueu estava com o seu coração quebrantado, ele estava realmente com desejo de fazer o melhor, ele estava realmente com desejo de fazer o melhor. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite? Será que você está fazendo o melhor? Será que nós estamos entregando o nosso melhor na casa de Deus? Será que nós estamos fazendo o nosso melhor culto? Será que nós estamos fazendo nossa melhor oração, o nosso melhor louvor? Ou será que nós só sabemos pedir o melhor? Senhor, me dá o melhor. Senhor, eu quero receber o melhor. Mas na hora que Jesus te perguntar, ou te dizer: "Vai lá, vende tudo o que você tem", você vai falar assim: "Não, isso eu não vou fazer. O meu dízimo eu não vou dar, não é nem metade, 10% eu não vou dar. A minha oferta eu não vou fazer. Mesmo sabendo o que o Senhor fez na minha vida, eu não vou dar a minha oferta. Mesmo eu sabendo que o Senhor tem feito coisas maravilhosas, eu não vou fazer esse voto." E nós estamos pedindo para o Senhor: "Senhor, me dá o melhor. Não faça
como fez aquele jovem rico, mas faça assim como nós estamos aprendendo, assim como Zaqueu fez. Eu te dou metade de tudo que eu tenho e mais, mostrando que realmente ele estava ali totalmente prostrado a Jesus, totalmente transformado, teve totalmente a vida transformada por Jesus. Ele disse: e eu quero devolver, se eu roubei, se eu extorqui, eu quero devolver ainda 4 vezes mais. Não é isso? 4 vezes mais daquilo que eu peguei. Isto é se mostrar, isso é mostrar realmente esse quebrantamento na presença de Jesus. E para finalizar, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa. Talvez você esteja aqui nesta noite, não só pela sua vida, mas você está aqui nesta noite pelos teus filhos, pelo teu esposo, pela tua esposa, pela tua família. E o Senhor está te dizendo nesta noite que hoje entrou a salvação. E Ele poderia somente dizer: vai, leve a sua salvação, você está salvo. Mas Ele quis confirmar, a palavra hoje ali está confirmando que aquilo estava acontecendo naquele momento. E o que eu quero te dizer nesta noite é que neste momento está vindo a confirmação dos céus. Está vindo a confirmação dos céus que hoje entra a salvação na sua casa, que hoje entra a salvação na tua família, que hoje entra a restauração no teu lar, que hoje entra a restauração, a salvação no meio dos seus. E que o Senhor está te dizendo nesta noite: filha minha, filho meu, hoje é o dia da mudança. Hoje é o dia da transformação. Hoje é o dia da salvação. Fique de pé. Eu quero orar com você.